Olá, é uma alegria encontrar vocês de novo. Tudo começa na infância, ou melhor, começa na gestação. Os alimentos ingeridos pela mãe durante a gestação são capazes de influenciar a memória, o humor, assim como as emoções são transmitidas ainda intraútero. Após o nascimento, os primeiros 2 anos de vida das crianças são de fundamental importância para a sua saúde física e mental na vida adulta. A pediatria preventiva vem ganhando espaço, pois possui a função de promover e proteger a saúde da criança através de uma atenção integral. Quem fala comigo sobre o assunto é a pediatra doutora Gabriela Mazetti. Gabriela, muito obrigada por vir aqui neste bate-papo hoje. Eu que agradeço, Ana, o convite. Vai ser um prazer falar sobre essa pediatria tão nova, que muita gente tem muitas dúvidas. Muito obrigada pelo convite. Então já vamos começar explicando o que é essa pediatria preventiva. A pediatria mudou muito nos últimos, eu tenho 15 anos aí de pediatria, e hoje a gente acredita muito mais num investimento na infância, na valorização da infância, para a gente pensar lá na frente, num adulto saudável. Então, a pediatria preventiva, na verdade, esse nome preventivo, tem muita relação com práticas integrativas. Então, é ver realmente a criança como um ser, não só físico, mas que tem emoções, que carrega uma carga com ele desde quando ele foi gerado. Então, a gestação, até pré-concepção, gestação, nascimento, tudo influencia no físico e emocional. Então, a pediatria integrativa é um olhar mais holístico para a criança, é um olhar além do físico, é um olhar como a criança é um ser que tem sentimentos. E aí vem todos os decorreres da pediatria integrativa e preventiva. E quais são os benefícios? São inúmeros benefícios. Nós sabemos que hoje muitas doenças de um adulto, o infarto, né, agudo do miocárdio, hipertensão arterial, diabetes, tudo tem relação com os 2 primeiros anos de vida. Então, os primeiros 1000 dias, na verdade, hoje falamos em 1100 dias, porque contamos a concepção também, a gestação, concepção e gestação, é a base para o crescimento de um adulto saudável. Então, quando a gente foca, a criança precisa comer bem, a criança precisa não ingerir açúcar antes dos 2 anos, jamais, não ingerir o sal antes de 1 ano de idade. São todas práticas que contribuem para essa criança se tornar um adulto saudável, porque muita doença lá do futuro é o que ela foi na infância. Então, o ambiente que essa família é gerado, o que ela come, como ela vive, a atividade física que ela faz influencia. Então, hoje nós sabemos que desde a gestação, sim, eu preciso cuidar dessa criança para evitar muitas patologias no futuro. Fora o psicológico, o mental, que também tem relação com isso. Então é algo novo, né? Porque eu sou mãe, meu filho vai fazer 9 anos e eu me preocupei em procurar um pediatra após o nascimento. Então, por essa novo estilo, essa nova pediatria, já na gestação a mãe já tem que começar a se preocupar, procurar um médico pediatra e ter esse acompanhamento igual tem com o ginecologista? Seria isso, doutora Gabriela? Com certeza. E isso é muito novo, né? Então, hoje nós sabemos que o pediatra precisa ser procurado, na verdade, até quando você pensa lá na programação de ter um filho. Hoje tem muito pediatra que faz a programação metabólica. Vou pensar em engravidar. Como que estão os macro e micronutrientes dessa mulher? Ela está realmente saudável? E aí vem a gestação. Então, a gestação é um período onde a mãe divide tudo que ela tem, né, de reserva, de micro e macronutriente com outro ser. Então, eu preciso olhar para essa gestante, como que ela se encontra no nível físico, emocional, e aí o pediatra entra na jogada. Então, hoje, a Sociedade Brasileira de Pediatria preconiza que tenha que ter uma consulta pré-natal com o pediatra a partir de 32 semanas de gestação. Então, a partir de 32, essa gestante tem que passar com o pediatra. Claro que para conhecê-lo, né, para já criar essa intimidade. Um vínculo, né? O mesmo vínculo que você tem com o obstetra, por exemplo. Exatamente. O pediatra, a gente vai estar presente durante muitos anos da vida do seu filho. Vai ser o seu, às vezes, melhor amigo ali, né? Então, a gente, além desse olhar para a gestante, de suplementação, de olhar para o físico dela, já criar esse vínculo. E aí, óbvio que nós vamos falar, assim, do parto, de amamentação,
né? Dos primeiros dias desse bebê em casa, desse puerpério, que é muito difícil nos primeiros dias. Então, o pediatra, ele vem com informações para essa mãe se preparar para aquele parto, né? Então, um olhar muito diferente, né, doutora Gabriela? É uma acolhida, né, a essa mãe que tudo é muito novo, então. Com certeza. E as mães de primeira viagem, aquelas que são, né, mães pela primeira vez, ainda mais. Eu falo que nasce um filho, nasce uma mãe e nasce um pai. Então, e nasce uma família ali. Sim. Então, são inúmeras dúvidas, a gente tem muita insegurança no dia a dia. Filho traz muito isso, né? Ninguém nasce sabendo ser mãe. Então, essa preparação para o parto e para depois do parto é super importante. Então, é olhar para a gestante muitas vezes, Ana, eu pego, às vezes a gente atende, né? Eu tenho gestantes que a gente olha só pro muito prático. Eu vou olhar essa mulher, ela tem uma anemia muito importante, ela tem uma deficiência vitamínica, ela está muito cansada, uma gestação que está mais, né, pesada. Você vai olhar, ela está às vezes fisicamente mesmo faltando algo. Então a gente precisa muitas vezes olhar para essa gestante não só o emocional, o físico e o emocional. Então entra tudo e prepará-la para o parto. Muitas vezes não é só o emocional, o físico. Tem mulheres que sangram um pouquinho mais no parto e aí eu preciso estar num nível muito bom. Porque depois vem a amamentação. Você é mãe, né? Sim. Sabe como é que é? A gente tá... São horas e horas acordada, privação de sono, né? Uma privação de sono absurda que a gente nunca teve na vida. E aí entra todas as consequências disso. E a gente precisa estar muito bem preparada. Rede de apoio. Eu falo que uma gestante, quando ela se prepara, a primeira coisa é rede de apoio. Marido, mãe, sogra. É muito importante. É muito importante rede de apoio. Doutora Gabriela, você citou uma coisa super importante aqui, que o pediatra acaba se tornando o melhor amigo dos pais, né? Até quando a criança frequenta um pediatra? Então, a pediatria hoje, existe a pediatria, né? E também uma subespecialidade dentro da pediatria que é a ebiatria, que são os adolescentes. Então, normalmente, uma criança frequenta o pediatra até 13 anos, né? Que é o preconizado. Depois tem a ebiatria. E aí depois, né, óbvio, médicos, né, de todas as especialidades possíveis, mas normalmente 13 anos. E aí é uma vida toda, né? É um laço de confiança muito grande, né? Com certeza, com certeza. É desde a gestação até normalmente 13 anos. Então é claro que as consultas vão sendo espaçadas, né? É importante falar isso. A pediatria preventiva, Ana, a gente tem que entender, os pais têm que entenderem todos, né? Na verdade, a família, que a prevenção é importante. Então, levar o filho ao pediatra não é só quando o filho está doente, né? O que a gente preconiza? No primeiro ano, até os 6 meses, que seja mensal. Depois que seja a cada 2 meses. Depois de uma certa idade, a cada 3. Depois a cada 6. Então, isso é prevenção também, né? É olhar para essa criança sempre, não só na doença, né? Então, não é só uma pediatria curativa, é muito preventiva, isso é importante. Você citou sobre o açúcar, o sal. Essas escolhas alimentares influenciam no desenvolvimento da criança, quanto físico, quanto emocional e intelectual? Com certeza, com certeza. A ingestão fora ingestão de açúcar, sal muito precoce, fora a chance de doenças no futuro físicas, que a gente sabe que influencia sim, mais hipertensão arterial, mais diabetes, né? Crianças mais alérgicas. Além disso tudo, a gente tem relação com compulsão alimentar, né? Com transtorno de ansiedade, transtorno psiquiátricos de uma forma geral na criança, né? Então, é importante a gente olhar para essa criança e olhar para essa família. Quando a gente fala, a gente tem que ter um estilo de vida saudável, não é à toa, né? Porque a gente está prevenindo uma coisa lá na frente. Óbvio, né, gente, que ninguém está falando que não vai nunca comer, não é isso. Mas o dia a dia, a rotina da criança precisa ser diferente, né? Equilíbrio, Equilíbrio tudo, sempre, né, doutora Gabriela? Sempre, com certeza. Em todo o mundo, após 2 anos de pandemia, foi registrada a maior queda contínua nas vacinações infantis dos últimos 30 anos. De acordo com a Organização Mundial da Saúde e o Fundo das Nações Unidas para a Infância, os dados mostram que 25 milhões de crianças estão com as vacinas atrasadas. O Brasil está entre os 10 países no mundo com a maior quantidade de crianças com a vacinação atrasada. Doutora Gabriela, que número alto! Qual que é o risco dessa atitude de não se vacinar as crianças? Foi muito, né? Foi um número assustador, né? A gente precisou olhar para isso, por isso que hoje as campanhas estão
tão fortes nesse sentido de leve seu filho para vacinar, né? Gente, as vacinas salvam vidas, sempre salvaram vidas, né? Há muitas décadas. E a vacina de um modo geral, todas as vacinas. Então, de um modo geral, com a pandemia, as mães deixaram de levar, muitas vezes com medo, né? Muitas vezes inseguras com o que ia ser. E aí, por isso que nós tivemos a volta de algumas doenças que já estavam erradicadas no passado. O sarampo é uma delas, né? Então, hoje, não sei se todo mundo, né, tem esse conhecimento, nós fizemos uma intensificação da vacina de sarampo, cachumba e rubéola, que antes era dada a partir de 1 ano, hoje, entre 6 meses e 1 ano, fazemos a intensificação, porque o sarampo voltou. Então, a gente precisa olhar para isso, né? Não só o sarampo, tivemos poliomielite, que alguns casos descritos. Então, essa campanha forte de vacinação é importante. De manter a carteirinha do seu filho atualizada é super importante. Tem muita vacina realmente até 1 ano, né? Eu falo que 2, 3, 4, 5, 6, 9, 1 é vacina. Mas é importante. Depois de 1 ano, 1 ano e meio, a gente tem uma folguinha aí. Mas esse primeiro ano é fundamental estar sempre com todas as vacinas em dia. Muitos pais optaram por não vacinar seus filhos, mesmo antes da pandemia, por muitas notícias falsas sobre que as vacinas podem causar riscos de doença às crianças. Sim, com certeza. E aí é bem legal, Ana, a gente puxar um ganchinho aqui, falando de pediatria com práticas integrativas, porque a pediatria integrativa ou preventiva não é uma especialidade, mas são práticas dentro da pediatria, né? Você se forma em pediatria, depois você tem anos pós em práticas integrativas. E muita gente confunde hoje pediatria integrativa com não vacinar, não é isso. Quem faz a pediatria integrativa séria, né? Séria, com base científica, evidência científica, a gente sabe que o não vacinar não é uma possibilidade. Tem campanha sim anti-vacina, nós temos um pequeno número de pessoas que acreditam que não vacinar, porque eu estou, dependendo da vacina, colocando um corpo estranho no meu filho. Gente, há décadas a gente sabe que isso é o que previne muitas doenças que realmente matam. Então, a vacinação é fundamental e a prática integrativa não tem nada a ver com não vacinar. Vacinar sempre, doutora Gabriela? Sempre, com certeza, com certeza. Estamos terminando. Deixe o recado para as mamães, os papais, os futuros, né? Papais e mamães que estão assistindo a gente. Bom, primeiro eu queria agradecer o convite, foi um prazer estar aqui com vocês. E o que eu quero deixar a gente precisa entender que o nascimento de um filho não é olhar só para o momento do nascimento, né? Eu preciso me preparar desde antes e na gestação. Então, o pediatra precisa estar presente desde a gestação, porque essa confiança, essa relação é importante para um futuro depois nessa relação de mãe, pai, família e o pediatra. E aí vem todo o decorrer, que são as prevenções, as suplementações, a amamentação e um monte de alimentação, introdução alimentar e tudo que vem aí com os primeiros 1.100 dias de vida do seu bebê. Adorei, doutora Gabriela. Aprendi muito e esse assunto é um assunto que me encanta muito. Obrigada, viu? Eu que agradeço. O JCTV Saúde de hoje foi sobre pediatria preventiva. Aproveita para compartilhar com os amigos e clicar no gostei. Até o próximo. Tchau, tchau!